Graça e paz. Quinta semana de oração, que bênção! Estamos caminhando em oração pelos nossos filhos e filhas, nosso projeto de pais e mães que oram. E eu quero louvar a Deus pela sua vida que tem orado pelos filhos, pelos netos, sobrinhos, filhos que a gente tem na fé e filhos de sangue. Esse projeto é de 9 meses, nós estamos na quinta semana. O texto de hoje chama-se Gerando Filhos em Oração, Ana e Samuel. Está em 1 Samuel 1, verso 1 a 2:36. O texto foi escrito por Marcos Julião. Temos diante de nós um texto que relata o início da história de uma pessoa ousada que sabia ouvir a voz de Deus. É bom pensarmos um pouco no período em que a história de Samuel acontece. Ele é um sacerdote no tempo dos juízes em Israel. Esse período é marcado por uma frase que sinaliza o estado espiritual do povo. Cada um fazia o que parecia bem ou reto aos seus olhos. Juízes 17, 6 e 21, 25. De certo modo, vivemos num tempo muito semelhante, em que percebemos uma multiplicação da iniquidade e por isso há aspectos muito piores. É nessa geração que Deus levanta homens e mulheres como Samuel. É nessa geração que eu e você somos desafiados a ser como Ana, uma pessoa que gera filhos em oração e que os consolida com cuidado e presença, reafirmando a cada momento que nossos filhos e filhas serão geração que agrada a Deus, que ouve ao Senhor, que invoca o Rei de Israel e que o serve de todo o coração. Sabemos que Ana se entristecia por não ter filhos e ainda sofria discriminação, mesmo sendo a preferida. Me perdi aqui, hein? Mesmo sendo a preferida de seu esposo. Ela resolve em seu coração buscar a Deus e insistir em oração, mas seus olhos também estão no que ela percebe em sua época. Ela vê uma geração corrompida, por falta de voz profética, pessoas de Deus que tragam revelação da palavra ao povo, a fim de exortar, consolar e edificar. Então Ana mescla seu sonho com o sonho de Deus, se podemos assim dizer. Havia um desejo de Ana em ser mãe e entre o povo uma carência de um profeta ou sacerdote. Então Ana faz um voto de entregar seu filho para servir ao Senhor. 1 Samuel 1:12. Ela sabia que Deus lhe daria uma resposta, pois o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que fez Sara gerar Isaque sendo estéril. Ana então coloca toda a sua força na busca de ter um filho, um servo do Deus Altíssimo. E Deus lhe responde, 1 Samuel 1:20. Ana não só gerou Samuel em oração, mas também o acompanhou. Esteve com sua presença ativa, consolidando no coração de seu filho que ele era alguém separado para um propósito, o de agradar a Deus. Que bênção isso, hein? O texto registra de maneira sutil que Ana trazia sempre uma túnica pequena, 1 Samuel 2:19, e que lhe permitia de ano em ano estar com seu filho para fazer outra entrega, e assim consolidar em seu coração o amor que nutria por ele e reafirmar o propósito da sua vida e entrega. Amados e amadas, assim como Ana, nós somos desafiados a clamar por filhos e filhas e gerá-los, trazendo à nossa realidade a verdade do mundo espiritual. Precisamos gerar em oração um caráter santo, um coração temente ao Pai, uma vida de revelação não só para eles e elas mesmos, mas também para as outras pessoas. Vivemos um tempo muito difícil. A iniquidade tem se multiplicado assustadoramente. As pessoas estão perdidas, sem parâmetros morais, espirituais e sociais. Mas é nesse tempo, nessa realidade, que Deus levantará muitas e muitos profetas como Samuel. Sabemos que não basta gerar, é preciso consolidar, até que o que foi gerado ganhe força, maturidade e experiência, para que não seja perdido ou abortado o projeto de Deus.
Assim como Ana, nossa oração, trabalho e ministério, como pais e mães que oram, precisa ser permanente até que se estabeleça sobre nossos filhos e filhas toda a vontade do Pai. O próprio Deus nos desafia a sermos pais e mães de oração. Orar é trazer à realidade o que está estabelecido no mundo espiritual conforme a vontade do Pai. Essa vontade tem poder para mudar a realidade, pois a verdade nos liberta de todo tipo de cadeia, e foi para nossa liberdade que Cristo morreu, e para nos dar vida eterna e abundante, ele ressuscitou. Estamos dispostos a fazer como Ana e gerar uma multidão de filhos e filhas, como Samuel, e então ver uma geração que traga a presença de Deus e que o ouve e o adore? Temos sido zelosos em deixar Deus nos usar nessa dinâmica? Que o Senhor nos desperte e sustente nesse propósito. Dinâmica de oração para essa semana. Faça uma lista com o nome de todos os filhos e filhas. Não só os de sangue, como eu já disse, netos, sobrinhos, filhos na fé. Escolha um versículo-chave para cada um. Coloque ao lado dos nomes na lista e ore por eles na palavra. Veja bem, quando a gente ora a palavra, a gente traz do mundo espiritual para o mundo natural, né? A verdade de Deus. Então faz uma lista numa folha, num caderno, do nome dos seus filhos. Fala para o Senhor te dar textos bíblicos com relação a eles, às vezes você já até os tem. E comece a orar essa semana toda. Toda vez que você orar por aquele filho ou filha, você ora aquele texto bíblico. Um para cada um, tá bom? Boa semana, que o Senhor esteja te abençoando. Nós vamos orar e que seja uma semana de bênção. E conta para mim aí os testemunhos daquilo que Deus já tem feito no coração de vocês. Deus, eu quero entregar cada pai e mãe que ora nas tuas mãos. E quero abençoá-los, bem como seus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém.